Brasil, temos um trabalho em Portugal, que é a pomadinha Chico Xavier. É a mesma pomadinha do vovô Pedro, né? E hoje nós temos um trabalho intenso nessa área e temos sido convidados pelo pessoal do Alta de Souza, que muito nos engrandece de podermos estar aqui na região para podermos falar um pouquinho do Evangelho. O Evangelho é sempre uma bênção em nossa vida, a partir do momento em que cada um de nós começarmos a repensar o que é a vida. Quando Jesus decanta para todos nós aquela passagem, quando ele fala, por exemplo, não devemos atirar pérola aos porcos, logicamente isso tem um impacto muito grande. Porque se eu pegar aquela pedra preciosa e logicamente jogar mediante a um grupo de pessoas, eu vou perceber que muitas pessoas vão logicamente correr atrás dessa pedra, porque é uma pedra de muito valor. Mas se nós pegarmos essa mesma pedra preciosa e jogarmos a um chiqueiro, logicamente os porcos vão tentar comer, não vão conseguir e vão desprezar algo de tanta valia. Ou seja, dentro da criação de Deus, existem as questões naturais daquilo que é necessário para todos nós. E para nós, os espíritas, logicamente esse momento que foi coroado para as nossas almas, da busca do Evangelho, é, sem sombra de dúvida, aquilo que vem impactar os nossos corações na busca do nosso conhecimento. Nós vamos aqui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, exatamente no item 3º, o homem de bem. Quando nós estudamos essa mensagem, nós começamos a perceber a grandeza daquilo que o Espiritismo vem trazer para nós, logicamente pautado na obra de Jesus. Quando estive em 1985 em Uberaba, onde tive a oportunidade de frequentar a casa do Chico até o seu desencarne, eu me lembro que a primeira vez eu conversei com o Chico por 40 minutos, onde o Chico me dava as orientações das palestras. Eu até imaginava, mas como fazer palestra? Um jovem desequilibrado, desde os 13 anos tomava remédio de tarja preta, exatamente pelas questões psíquicas, mas que logicamente não se conheciam as questões da mediunidade naquela época. E o Chico então, nas suas orientações, dizia para nós: meu filho, você precisa falar do Evangelho. Mas como, Chico, falar do Evangelho? Pois é, meu filho, muitos convites vão aparecer a você, e você vai ter que falar do Evangelho, porque hoje no movimento espírita se fala de tudo, menos do Evangelho. E é o Evangelho que nós precisamos fazer tocar as fibras de nosso coração. Essa mensagem é uma mensagem das mais difíceis, talvez uma mensagem que nós precisamos ter à cabeceira de nossa cama e todos os dias fazermos uma ampla reflexão sobre essa questão que o Espiritismo traz para nós. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Hoje, aproveitando um ambiente sagrado como esse, onde os bons espíritos aqui se encontram, nos abraçando, é fácil nós podermos fazer uma análise desse aspecto. Cada um de nós conseguimos verdadeiramente praticar a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Nós começamos a perceber que nós ainda estamos muito distante dessa grande realidade. Se interroga na sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez tudo bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Na questão 621A, Allan Kardec continua a perguntar: se está escrito na consciência, por que nós não lembramos? Os Espíritos respondem: porque ao longo do tempo
vós a esqueceram e a desprezaram. Logicamente, dentro desse convite sobre a nossa consciência, a pergunta é: nós não cometemos essa lei? Nós não violamos essa lei? E quando nós vamos trazer para o nosso dia a dia, nós vamos perceber que nós todos os dias cometemos erros. Seja no trânsito, apesar que eu já ouvi falar que aqui todo mundo é educado no trânsito, mas em São Paulo é um problema sério, né? Ninguém respeita ninguém, todo mundo para a mão da buzina, um xinga o outro xinga o outro. Nós não respeitamos o direito do outro. Nós vamos, não é? Essa semana que passou é a semana do 5º dia útil, numa casa lotérica, num banco, e se houver uma oportunidade da gente ser premiado com uma senha entregue por alguém, nós não titubeamos em passar à frente de muitas pessoas. É interessante que nós estamos numa era que nós ficamos falando do governo. Porque o governo rouba, os políticos roubam. Mas é interessante que todos os dias, quando nós vamos comprar aquela mercadoria de nosso agrado, que a pessoa logo pergunta: com nota ou sem nota? Quando você diz sem nota, você está roubando como político. Você está fazendo parte de um processo imoral. Então o Evangelho é algo difícil de vivenciar. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. Portanto, isso aqui começamos a perceber que é algo pesado para todos nós. É algo que nos vem convidar a uma reflexão sobre a nossa conduta. Pior, quando nós sonegamos, alguém nos pergunta, a gente diz assim: mas eles vão roubar esse dinheiro. Ou seja, nós nos nivelamos ao mesmo patamar daqueles que roubam, daqueles que lesam, daqueles que verdadeiramente vivem no mundo da imoralidade. Eu estava conjecturando com alguns grupos de estudo em nossa casa, recentemente, a pedido do nosso benfeitor espiritual, Dr. Adroaldo Modesto Gil, sobre exatamente essa questão. Paremos para imaginar que todos nós vivemos um mundo de provas e expiações, ou seja, alguns provas, outros expiações, mas fato é que a reencarnação nos dá a oportunidade de todos nós retornarmos para dar continuidade no nosso processo evolutivo. Mesmo assim, nós olhamos o mundo e ficamos abismados. Por que tanta injustiça? Por que tantas dificuldades? Por que tantas dores? E a reencarnação é o papel fundamental que nos vem explicar todas essas condições. Imagine você, um político que destinou-se uma verba para um hospital de X valor, e que no meio do caminho, uma parte desse X valor para comprar medicamentos, por exemplo, para uma classe mais necessitada, é desviada. Imagine vocês que ao longo daquele tempo, naquele período, onde não vai ter o remédio, porque aquele dinheiro não teve para comprar, teve algumas mortes. Aquele político se responsabilizará perante as leis divinas como um homicida. Já paramos para pensar nessas leis de causa e efeito? Já paramos para meditar que para cada ação existe uma reação? E é isso que o Evangelho vem nos alertar. Se ninguém tem do que se queixar dele, se nós hoje, ao analisarmos a vida, fomos buscarmos aquela questão que Allan Kardec levanta no Livro dos Espíritos, na 919A, quando o Espírito de Santo Agostinho responde a questão da prece. E Santo Agostinho diz: todas as noites, quando estava no corpo físico, eu entrava no meu quarto, apagava a luz, fechava a porta, eu deitava-me
e fazia uma ampla análise do meu dia. Primeiro analisava os atos bons que eu fazia e que eu fiz, e depois eu dizia, é um ato de um cristão, é uma obrigação. Depois eu analisava aquelas pessoas que eu não atendi por algum motivo. Eu analisava aquelas criaturas que de uma certa maneira eu não conseguia atender. Era um erro. E eu então ficava pedindo a Deus, pedindo a Jesus que me desse força e coragem para que no dia seguinte eu pudesse corrigir os meus erros, os meus defeitos, as minhas mazelas. E essa é uma pergunta. Apenas nos dias atuais, tem alguém que tem alguma queixa contra nós? Paremos para refletir que o mundo que nós vivemos é um mundo pela qual nós vivemos numa condição tão ansiosa e ao mesmo tempo tão mecânica que a gente nem percebe que estão sendo jogados para nós uma energia que hoje estamos aprendendo com o Espiritismo e a abençoada obra de André Luiz. Eu me lembro que um dia estava à casa de Chico Xavier e estava naquele dia Chico falando sobre uma obra de André Luiz, exatamente sobre o chamado arquivo mental. Alguém lhe faz uma pergunta sobre essa temática e o Chico respondeu de uma forma magnífica. O Chico disse assim: olha, se nós pegarmos um livro do Alcorão e lermos o livro do Alcorão, num certo momento a gente vai dizer, eu conheço essa obra, porque nós vamos buscar no nosso arquivo mental algo que possa esclarecer aquilo que nós já conhecemos. Se eu pegar uma obra dos maometanos, é a mesma coisa, dos judeus, é a mesma coisa. Se eu pegarmos uma obra de qualquer dessas religiões milenares, é a mesma coisa. Só que nós temos, dizia Chico Xavier, naquela época a doutrina espírita estava completando 130 anos, 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. E quando estava completando 130 anos, o Chico estava dando essa versão. Num determinado momento, o Chico diz: Emmanuel está presente. E Emmanuel está dizendo que uma reencarnação, na média, é de 150 a 200 anos. A média. Tem espíritos que reencarnam com pouco tempo, com meses, com anos, mas a média, 150 a 200 anos. E aí o Chico diz: Emmanuel está explicando que hoje, encarnado na Terra, com o conhecimento da doutrina espírita codificada, são muito poucos. Ou seja, nós não temos arquivo espiritual. E é por isso que a grande maioria de nós temos muita dificuldade de compreender todos esses aspectos doutrinários. É por isso que tem muitas pessoas que às vezes nos procuram e dizem: olha, Sérgio, eu leio, mas eu tenho muita dificuldade em entender. Por quê? Porque nós não temos o chamado arquivo mental. Então nós temos que ler muito. E ao lermos muito, para nós irmos formando gradativamente o nosso arquivo mental. Voltando para 1985, quando o Chico estava me dando as orientações sobre as palestras, num determinado momento o Chico disse assim: meu filho, você tem que estudar 2 horas por dia. Eu confesso que naquele momento, um jovem rebelde, eu pensei: Chico está louco? Eu até hoje nunca consegui ler um gibi. Eu vou ler 2 horas por dia. O Chico inclinou o corpo na cadeira e disse assim: oh, meu filho, eu não estou louco não. A gente tinha até medo de pensar pertinho de Xavier, porque Chico lia os nossos pensamentos. E aí eu, com aquela desculpa, né? Olha, Chico, mas eu estou pensando em casar, e vai ver os filhos, eu sou gerente de banco, porque eu muito cedo fui gerente de banco.
e me aposentei como gerente de banco. E aí ele diz assim: olha, meu filho, e aí já num tom mais forte, você vai ter que dormir menos e ler mais. Aí eu entendi o recado. Não vou perguntar mais nada porque o homem está ficando bravo, né? Mas essa é a grande verdade. Quanto mais a gente lê, diz um provérbio antigo, quanto mais você sabe que menos você sabe. Qual é o nosso conhecimento? É quase que nulo. Qual é o nosso conhecimento? Quando nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos buscar os 5 tipos de estágio do planeta Terra. O primeiro, primitivo, onde o mal impera sobre todas as coisas. O segundo, mundo de provas e expiações, onde o mal ainda impera sobre o bem, apesar de que Jesus veio trazer a fagulha do amor. O mundo de regeneração. Sérgio, o que é o mundo de regeneração? Nós temos dificuldade de entender, mas é fácil. Quem aqui já leu o livro Nosso Lar? Alguém já leu? A cidade de Nosso Lar é exatamente o lugar de um mundo de regeneração, aonde o amor já começa a tomar os seus aspectos sobre o mal. Não é que não tem o mal, mas já não tem o mal tão acentuado como nós temos aqui na terra, aqui na crosta. Depois os mundos felizes e os mundos ditosos. Eu, por sinceridade, eu tenho dificuldade de entender o que é os mundos felizes. O que é os mundos ditosos? Nós temos dificuldade, porque nós ainda vivemos entre um mundo primitivo e um mundo semi-primitivo. Para nós termos uma ideia do que é o nosso planeta. E o planeta, ele não vai dar um sobressalto no processo evolutivo. É algo que vai acontecendo gradativamente através do esforço de cada um de nós. Quem que vai determinar a evolução na Terra? É Deus? Logicamente que não. Deus criou um conjunto de leis, onde nós vamos encontrar no terceiro livro inserido, no livro dos Espíritos, das leis morais, aonde essas leis são imutáveis, ou seja, o homem não consegue modificá-las. E ali nós vamos ver as leis mais importantes que regem o nosso planeta. Vamos mudar o planeta através das nossas ações. Diga passagem, vir no centro espírita é fácil. Ser espírita é fácil. Dentro da casa espírita, você já percebeu como é difícil ser espírita fora da casa espírita? Porque aqui nós temos proteção, amparo. Nós temos aqui esses mentores, amigos que nos abraçam, que nos aconselham. Quando saímos do portão para fora, como nós vamos estudar no livro de André Luiz, né, está ali os nossos obsessores, esperando cada um de nós. Né? Por isso da importância de nós mudarmos o nosso padrão vibratório. E é dentro desse padrão vibratório que nós vamos começar a refazer um pouquinho a nossa vida e o nosso entendimento. Não é? Dando continuidade, o homem de bem, nós pegamos apenas o início da mensagem, porque depois nós vamos encontrar uns 50 tipos de características do homem de bem, e eu confesso a vocês, para quem não leu, vale a pena ler. Nós nos envergonhamos quando analisamos intimamente, porque pouco nós fazemos das características do que é o homem de bem.
É igual quando nós estamos nos nossos cursos de estudo da nossa casa, do Livro dos Espíritos, nós vamos estudar a questão número 100. E eu sempre digo para as pessoas: olha, vocês tomem cuidado, porque nós nos enganamos com o nosso estágio na Terra. Ah não, vamos estudar que eu estou preparado. Nós vamos encontrar uma escada dividida em 3 patamares. O primeiro com os 5, o último, são 5 degraus, de baixo para cima, depois 4 e depois 1. Aí nós começamos a estudar o último. E de repente a gente começa a perceber que nós estamos enquadrados nesses últimos. De que nós, dentro de um processo evolutivo, nós estamos muito aquém daquilo que se prevê para o espírito bom, ou para o espírito puro. No final dessa mensagem, nós vamos ver aqui: o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Nós respeitamos o nosso próximo, nós respeitamos o direito do próximo, porque nós precisamos aprender na conjugação do verbo, trazer para a primeira pessoa o eu, porque nós usamos muito o nós. Como nós? Às vezes eu não estou incluído nisso que você está falando. Nós não podemos margear todos da mesma maneira. Por isso que o Espiritismo não é a doutrina do nós, é a doutrina do eu. Na conjugação da primeira pessoa. Porque somente vou conseguir me modificar e vou conseguir modificar uma sociedade com o meu exemplo. Então aqui, se tem alguém que teve a oportunidade de conhecer Chico Xavier, vai se lembrar disso. Nós chegávamos perto de Chico Xavier, ficávamos como crianças. Aquela energia nos tomava de tal maneira que às vezes as lágrimas eram as nossas companheiras. Nós não conseguíamos pronunciar uma frase. E o Chico dava resposta que nós nem chegamos a perguntar. Esse é um protótipo do Espírito perfeito. E não podemos dizer que isso é utopia analisar que amanhã todos nós seremos um Chico Xavier. Dentro de um processo evolutivo, a questão é saber qual é o tempo que cada um de nós queremos para estar no estágio de Chico Xavier. Porque dentro da reencarnação, nós vamos analisar Allan Kardec, nas suas perguntas ao mundo espiritual, os espíritos dizem que são 2 tipos de reencarnação na Terra: programada e compulsória. Diga de passagem, quando eu leio o segundo livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do Espírito de André Luiz, o primeiro, Nosso Lar, o segundo, alguém se lembra? Os Mensageiros, depois, Os Missionários da Luz. Mas o livro Os Mensageiros, nós vamos ver lá todos aqueles espíritos que reencarnaram no Brasil para a implantação da árvore do Evangelho, no começo do século passado e no final do século retrasado. E eles contam as suas quedas. Nós estamos falando de uma reencarnação programada, porque a grande maioria dos homens que hoje se encontram na Terra são reencarnações compulsórias. As pessoas não conseguem sentar numa mesa para fazer uma análise de como vai ser a sua reencarnação. E tem aquela, como é Chico Xavier, que nós vamos chamar de missionários, convidado por Jesus para, na condição de um discípulo fiel, implantar novamente o Espiritismo na Terra.
Então nós percebemos que reencarnar na Terra é muito difícil. Por que é muito difícil? Por causa do magnetismo da Terra. Por causa dos bilhões de criaturas encarnadas, altamente comprometidas, exatamente com as questões morais. Tem muita gente que diz assim, você já deve ter ouvido falar, esse mundo está de mal a pior. Não, você está com equívoco. O mundo está no seu estágio natural. Os espíritos reencarnantes e que estão reencarnados são espíritos dessa faixa vibratória. Nós já vimos no livro dos espíritos que ninguém regride. Ou seja, é o nosso patamar evolutivo. Dentro desse patamar evolutivo, o Evangelho começa a tomar vulto dentro de nós. É por isso que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo meu intermédio. É essa condição, é esse momento que todos nós somos tocados na condição desse chamamento que Jesus faz a cada um de nós para a implantação da mensagem de amor. Em 1959, Chico Xavier recebe uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, onde dizia que a porta das reencarnações estão escancaradas. É hora de vir corsários, incendiários, estrupadores. É o que nós estamos vendo hoje. Exatamente mostrando de que o tempo está acabando. Vamos relembrar que no começo, há um pouco mais de 4.000 anos atrás, nós tínhamos a chamada Era Primitiva, mas nós tínhamos também um povo que estava começando a chegar na Terra, que é o chamado o povo da região de Capela. Nós vamos encontrar isso no livro A Caminhos da Luz, Emmanuel explicar para todos nós. É tão interessante esse estudo, porque se nós hoje contratarmos um engenheiro, por exemplo, um PhD de uma universidade chamada a maior universidade do mundo, na área da construção civil, e dá a ele uma missão de construir pirâmides nos moldes que foram construídos há 4.000 anos atrás, não se consegue. Qual tecnologia que eles usaram? Isso demonstra que nós já tivemos tecnologia muito mais avançada na Terra do que temos hoje. A primeira obra de Chico Xavier, todos sabem que foi o livro de poemas, os grandes poetas brasileiros e portugueses, Parnaso de Alencar. O segundo livro, Cartas de uma Morta. É interessante que Cartas de uma Morta é um livro que quem escreveu foi Maria João de Deus. Maria João de Deus desencarnou quando Chico tinha 5 anos de idade, em 1915. E ela ficou de 1915 aparecendo ao Chico até 1920. Depois de 1920 a 1927, ela foi quase que obrigada a não aparecer mais para o Chico, porque havia uma ideia de internar o jovem Chico Xavier no hospital psiquiátrico, pelas suas visões, pelos seus contatos com os espíritos. Foi a partir de 1927 que ela começa a trabalhar com o Chico na psicografia. Em 1935, quando é publicado pela LAC São Paulo, o livro Cartas de uma Morta, na questão número 107, tem uma mensagem muito interessante. Porque o que diz esse livro? A mãe do Chico era um ser tão iluminado que nesses 7 anos ela fez um tour, um passeio para conhecer os planetas que estão ligados ao planeta Terra.
E na questão 107, ela fala de um planeta gerido por 3 sóis. Um planeta que ninguém conhecia. O Chico chamava de planeta chupão. A Federação Espírita Brasileira não quis publicar esse livro, porque achou um livro muito, poderíamos dizer assim, algo estrondoso, algo fictício. 1935. 2005, 2 cientistas astrônomos, e se alguém gostar de pesquisar no Google, vai procurar o planeta X. Eles recebem um prêmio Nobel da Ciência por descobrir exatamente um planeta nos mesmos moldes que Maria João de Deus havia descrito, e pasmem, que eles colocam como tema central daquela descoberta o planeta elegido por 3 sóis. Os espíritas, que já têm essa pedra preciosa que nós apresentamos, aprenderam que nós temos a reencarnação, e aprendeu que nós vamos ter outras existências. Isso é verdade. A pergunta é saber que, como estamos no limiar de uma nova era, ou seja, estamos no momento de transição, a pergunta é: aonde é que nós vamos ter essa nova oportunidade? Porque precisamos nos adentrar no mundo de regeneração. Mas e como fica a criação divina? Da mesma maneira que o povo capelino coabitou o nosso planeta Terra, o nosso povo terráqueo irá coabitar outros planetas, como nós temos aprendido em O Livro dos Espíritos. Talvez, numa análise mais profunda, numa análise mais adequada, numa análise de maior reflexão, não seria a hora de nós começarmos a gastar um pouco mais do nosso tempo na atualidade para nos tornar uma criatura um pouco melhor? Não seria a hora de nós começarmos a refletir o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa forma de viver? Não seria a hora de nós buscarmos na doutrina espírita, nessa condição de um cristianismo redivivo? Porque vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase que nos assusta. Quando ele diz que coube ao Espiritismo cristão resgatar o cristianismo redivivo. Então, quando nós vamos ler Paulo e Estevão, quando nós vamos ler há 2000 anos, 50 anos depois, quando nós começamos a perceber a vida dos primeiros cristãos, será que nós hoje somos capazes de fazer o que eles fizeram naquela época? Será que nós somos capazes de viver o Evangelho na sua máxima, na sua interpretação, no seu esforço, na sua dedicação? Então nós começamos a perceber que é momento de uma nova era. Começamos a perceber que o Evangelho é essa fonte de luz que convida cada um de nós a nos melhorarmos um pouquinho mais, a nos tornarmos criaturas mais fraternas, mais amigas, a nos tornarmos criaturas mais nossas. Portanto, queridos irmãos, que possamos ter a convicção de que a mensagem do Evangelho é uma mensagem rediviva. Por isso Jesus disse da importância de blindarmos o nosso coração
E ele mesmo fala: onde estiver o teu tesouro, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Aquele que o ladrão não rouba, que a traça não consome, que a ferrugem não corrói. Que possamos começar a transformar o mundo, iniciando dentro do nosso lar, dentro da nossa maneira de ser. E assim conseguiremos, com certeza, participar desse grande projeto de Jesus, que é a implantação do amor aqui na terra. O nosso tempo está se esgotando. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Jesus possa continuar trazendo para todos nós a certeza de que juntos iremos contribuir em muito para essa nova entrada no mundo de regeneração. Que Jesus nos abençoe e nos guarde hoje, agora e todo sempre. Antes do irmão falar, eu gostaria de dizer que nós sempre trazemos alguns livros. Nós temos ali alguns livros do nosso filho, André Luiz, e também temos um livro de um amigo português, onde a gente faz a pomada, que é a vida de Fernando Pessoa. Toda essa obra é destinada para uma obra que nós estamos construindo em Itapira, de 1.700 metros quadrados, e devemos inaugurar isso no ano que vem, né? Temos também a TV A Caminho da Luz, que é a segunda TV espírita do país, com mais de 22 milhões de acessos, né? E também a pomadinha Chico Xavier, como eu disse no início, que nós fazemos no Brasil e também fazemos em Portugal, né? Então toda essa renda, como o nosso amigo espiritual pede, para que a gente sempre relate sobre isso, os livros estão a um preço bastante acessível, pela metade do preço, que é como se nós estivéssemos mandando para a distribuidora, né? E também temos se necessitar as pessoas, temos a maquininha de cartão, né? Então é sempre importante relembrar que todo esse trabalho é destinado em cartório para a renda ao centro. Muita paz, Jesus nos abençoe e obrigado pelo carinho que nos recebeu. Nós queremos, em nome da nossa casa, agradecer a presença amorosa e fraterna de todos os irmãos, todas as irmãs, e ao Sérgio, que vem trazer para nós o conhecimento profundo do Evangelho, da doutrina espírita, e com certeza, como ele colocou, nós estamos sempre aprendendo numa casa espírita. Por isso que existem as palestras, existem discursos, enfim, aquele ensinamento: espíritas, amai-vos, né, Sérgio? Espíritas instruídos. Então nós queremos agradecer a presença de todos. Não sei se a Juliana queria mais colocar um pouco. Nós vamos fazer a nossa prece e em seguida nós vamos ministrar aqueles que quiserem passe na cabine ao lado, e logo depois nós vamos ter aí os livros do Sérgio estarão dispostos, né? Aquele que se interessar. Trouxe romance? Não, os livros do André tem um romance muito interessante, que é do Fernando Pessoa. Aqui? Porque muitas pessoas pensam, Fernando Pessoa, para quem gosta da literatura, foi considerado o maior poeta do século XX, o maior poeta do mundo, porque ele escreveu 4 histórias, cada um com um estilo diferente um do outro. E depois, vasculhando essa história, na época Fernando Pessoa era médium, e ele recebeu a história de 4 personagens, 4 entidades espirituais. Fernando Pessoa frequentou o centro de Lisboa, e é um livro muito interessante também, contando a mediunidade, e é um livro em forma de romance, né? Tá bom, meus irmãos, minhas irmãs,